E esta é a Voz de Colares, transmitindo em frequência modulada de 104,9 MHz para todo o universo. Hoje é dia 23 de julho do ano de 2007. A noite está clara e estrelada. A lua é nova. A temperatura é de 29 graus. Está entrando no ar a história que veio do céu. Os 30 anos da luz chupa-chupa. Acredito em Deus piamente. Agora acredito nas forças do bem e do mal. Mas você acha que ele é do bem ou do mal? Eu acho que ele é do bem, porque nunca matou ninguém. Eu acho que do bem não é. Eu achei que era do mal, né? Porque atingia só os seios já das mulheres. Acho que ele é do mal. Se fosse do mal, eu não tinha 86 anos, eu tinha morrido. Porque do bem não é. Boa noite. Após 3 décadas, o grande mistério permanece. E é por isso que a sua Rádio Colares FM mergulha a partir de agora no grande terror da Amazônia. Vamos trazer tudo à tona, caros ouvintes. Opiniões, teorias, testemunhos. A famosa história das luzes misteriosas no céu da Amazônia não será esquecida. Era assim, era um misterioso mesmo. Ele vinha às vezes baixo jogando aqueles focos, né? E quando o povo gritava, aquilo passava rápido. E a gente não dormia à noite. A gente passava a noite andando. Eu vi uma vez só. Ele aparecia assim redondo. Aí era 1h quando eu vinha do hospital. Aí eu vi aquilo, assim rolando, né? Lá por cima. Eu fiquei olhando assim, de vez em quando aquilo acendia. Ele aparecia todo dia, saía aqui de trás do farol, aparecia no campo do Luzi. Essa luz misteriosa, a gente levantava 4 horas da manhã, olhava, a luz vinha. Eu vi a luz várias vezes aqui, mas não sei diferenciar se era um aparelho, não era, só vi aquela luz. A ilha de Colares fica distante apenas 90 quilômetros de Belém, capital do Pará. Tem uma área total de 115 quilômetros quadrados e cerca de 11 mil habitantes. Esta ilha, encravada no litoral paraense, viveu o incrível, o extraordinário, o fantástico. Há exatos 30 anos, Colares foi marcada para sempre. Entre julho e dezembro de 1977, objetos brilhantes voavam livremente nos céus e atacavam as pessoas através de feixes de luz. Os relatos dos moradores chegam a descrever que a luz sugava o sangue das vítimas. E daí então surgiu o famoso chupa-chupa. O ruim é que ninguém podia dormir. Ele só atacava à noite. Fazia uma fogueira. A noite toda ficava na rua, todo mundo tinha medo. Ninguém podia se separar, Deus me livre, não ficava sozinha nem a pau. E acendia o foguete, pistola, tudo para afugentar aquilo. Eles faziam batucada pela rua a noite toda. Não era só eu que via, era quase todo. Estou dizendo que o povo ia para a rua. Pois assim que eu via, aquela parece uma bola de fogo, né? Aí dentro daquele túnel de luz, aquilo veio descendo assim uma agulha, tipo agulha de soro, aquele objeto metálico. Veio descendo lentamente, veio. Quando estava próximo de mim, eu consegui me despertar e gritar. Eles viam uma claridade, assim, um foco, parece assim de lanterna, e aquele foco desceu assim pelo telhado. Aí quando chegou nele, ele apagou. Quando ele olhou, havia aquela luz, aqueles fogos, jogando aqueles fogos em cima da canoa dele. Ele falou pro rapaz, disse, olha, cuidado, tem um navio aqui que vem nos bater. Aí depois o rapaz olhou e disse, não é navio não, é o aparelho, rapaz. Eu era auxiliar de enfermagem. A gente, quando o bicho atacava, eles corriam lá pro hospital, né?
E já vinha assim, quase morto. A pessoa ficava adormecida, quando se espantava já estava ferido. Né? Era umas picadas assim, como quem dá umas picadas de alfinete. Não foi só daqui de Colares. Santo Antônio do Tauá, Vigia, até pelo Maranhão, na época, o pessoal foi atacado. Quando eu vi aquele negócio, sabe? Aquele negócio veio assim, sabe? Esse meu pescoço, do lado aqui do meu pescoço. Aí me deu aquele negócio, aquela fincada assim, sabe? Parece que quando a gente esbarra numa eletricidade, aquilo faz aquela coisa, sabe? Me deu aquelas 3 sugadas aqui, sabe? Aqui no meu pescoço. Aí, acho que ela viu eu estar fazendo aquele movimento perto assim. Aí ela começou a gritar. E aí eu não pude ir mexer na rede. Ela, porra, aqui que o chupa-chupa tá chupou Newton, né? Aí eu me recordei, né? Me recordei e fiquei assim, espantado. Que foi? Aí ela disse assim, aí quando eu olhei assim, a casa cheia de gente, né? Eu perguntei, o que foi? O que é que tá acontecendo? Aí ela disse assim, olha, o chupa-chupa te chupou. Aí os pessoal começaram a botar a lamparina para ver, né? Aí ficou uma roda aqui. Ficou uma roda bem aqui no meu pescoço, sabe? Aí eu fiquei assim, que eu queria me levantar assim para andar e não conseguia, sabe? Nessa noite eu não dormi mesmo, aí o povo de lá não dormiu mesmo, aí só via negócio de tiro para cima, pá, porque muita gente viu, sabe? Aquilo ali, que eu queria dormir e não podia. Fiquei traumatizado, eu dormia debaixo de um balcão. Sabe, um balcão que eu tinha em casa, né, de madeira, eu dormia lá debaixo. Lá. Dessa vez começou a chegar o pessoal da aeronáutica lá de Belém, eles ainda vieram aqui em casa ainda, né, aí fizeram esses livros aí, e ainda botaram um bocado de aparelho aqui aqui nessa ponta aqui, eles botaram aparelho para tá olhando aí para localizar, né, coisa. Aí eles ainda trouxeram até umas fotos para mim, desse tamanho assim, um livro, eles trouxeram as caras deles desenhadas, né? Aí eles vieram perguntar pra mim qual era as vezes que tinha me chupado. Se eu tinha visto no sono, né? Qual era que tinha me chupado. Digo, fui este aqui que me chupou. Será que é verdade isso mesmo? Mas quem pensa que o assunto aqui é só extraterrestre, está corretíssimo. Rádio tem que ter música. Alô, Jussarateua, Mocajatuba, Ariri, Ginipaúba da Laura. Alô, seu Mangueirinha, prepara a gelada. Segura aí que o mestre Pacal vem pedindo passagem. Apareceu um aparelho de castanha, Colares e Ariri, é muito mangue, olha que apareceu um aparelho de castanha, o senhor vigário, barreta com muita fé, parou para chupa volume, chupava sabe a mulher, o senhor vigário, barreta com muita fé, parou para chupa volume, chupava sabe a mulher, vou mamãe eu vou. Até vou ir aí, quero ver o chupa-chupa, e vou me cantar cadê? Eu vou mamãe eu vou, até vou ir aí, quero ver o chupa-chupa, e vou me cantar cadê? Volta com o dedo, lá aí na escuridão, lá dentro vem o susto, quando liga a televisão. Volta com o dedo, lá aí na escuridão, lá dentro vem o susto, quando liga a televisão. Quando eu me entendi, eu tinha 20 anos que falaram muito em chupa-chupa. Eu fui fazendo a letra, né, andando pela praia, vi mangueiros, terra, um machadinho,
Aí veio o Lobisomem Ariri, aí eu criei essa letra, né? Aí procurei o Grupo Canarinho para acompanhar, para inverter a nossa melodia. Meu sonho é ter minha casinha e lançar o CD do Grupo Canarinho. A gente pensava naquela época, né, Pacau? Que era o final dos tempos, do mundo, até porque já pensou seres de outros planetas, né? Eu tive o privilégio de conhecer pessoas que tiveram dia a dia com essas ondas. Mas eu ia, viajava, eu ia e vinha. Sim, pra mim não existiu isso aí. Eu via muito falar, mas pra mim não existiu. Deus criou essa bola do mundo, na verdade. Não existe só nós, é verdade. Só que é um burro para entender isso. Existe, mesmo, falo, outros fenômenos, né? Então a gente não pode duvidar, né? Aí aconteceu muita história. Se for para contar a história disso aí, foi verdade. Já pensou você tá aqui em terra, de repente você vê, viu, um aparelhozinho assim chegando, tipo uma bacia, né, cara? Numa padaria, eu saía 4 horas da manhã vendendo pão aí por localidade, quando eu chegava lá, estava todo mundo só numa casa, quer dizer, 4 famílias só numa casa. Eu me dava bem no negócio que eu vendia pão. Moleque, um pandeiro de pão vendia rapidinho, que estava todo mundo só numa casa. Por causa do chupa-chupa, deixava de chupa-chupa. Da onde vem? A pergunta de onde vem? Não sei de onde vem. Estou contando que a gente sente que eles estão sempre presentes, observando aqui e lá. De vez em quando todo mundo fala que vê, né? Eu ainda não tive a oportunidade. O ET já é nosso amigo, já é como se fosse assim uma pessoa da família. Vocês que organiza aquele carnavalzinho que é o bloco, né? Ela canta, ele toca, eu danço. Aí foram lá pedir apoio para animar, que a cidade estava devagar. Aí foram lá, nós fizemos Unidos da Santana Marques, que é a nossa rua, né? Tinha o Abadá, tem a Maria Vivó, tem o ET, que já é o terceiro ano nosso, que já é a marca do bloco, é um ET com pandeiro. Sambista. E aí, como tinha que ter assim, mais alegorias, aí eu fiz umas cabeças de ET e uma capa preta. Porque teve um ano também, quando eu saí na rua aí de ET, todo mundo ficava, olha ET, virou ET de colagem. Colares é minha paixão, Santana Marques é um povão. Vem pro meu bloco sorrir e vamos juntos cantar, com alegria vamos desfilar. Maria Vivó tá aqui, até o danado do lugar. Eu quero ver ET sambar. O universo está sintonizado na Colares FM. E este é o programa A História que Veio do Céu. Os 30 anos da luz chupa-chupa. Voltamos já. É o seguinte, aqui em Colares, quando houve esse negócio do chupa, foi verdade mesmo, quer dizer que a gente não via como era o chupa, nós só via o claro da luz. Eu cheguei a ver o aparelho assim, parece assim um forno de fazer farinha, não tem forno de cobre assim meio redondo. O aparelho mais ou menos era assim. Clareava para uma parte, clareava para outra, em parte clareava e depois sumia, depois aparecia na outra parte. Porque era só apagar a luz, aquele negócio começava, estrelinha no céu assim. Aí unia só numa assim, aí começava aquela agonia. E a gente também ficava com medo, ia para casa dos colegas, para os vizinhos, acabava a despesa da noite. Ele não gosta de muito claro, esse que é o negócio. Aí a luz lá apagava 10 horas. Aí quando apagava a luz, pronto, podia se preparar. Ninguém via que jeito era o aparelho, sei que a gente via as luzes, mas o aparelho ninguém sabia que tamanho era, que jeito era, a gente não via. A gente só via a luz. Muitos que falaram muito, morreram, né? Eu fui pescar uma vez, tem dois rapazes foram pescar, eles estavam em cima de mim, eu joguei o saco do peixe. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Aí joguei, gritei, falei assim, não grita não, acaba tem que gritar pra ver, pra zoar. Aqui antes gritava, aquilo sumia. Acabava de repente, quando rebulhava no outra parte. Vai rápido, deu pro lado, subiu, aí ficou em cima dessa mumeira. Eu estava na praia, eu vinha com o rapaz, ele vinha com a rede. Nessa época ele vinha lá em cima.
que era o chupa-chupa. E quando o rapaz gritou, corre, eu não corri. Se correr, só comido. Se eu corresse, ia ser comido. Era. Eu vejo aquela luz piscando toda noite. Ou tá me perseguindo, ou tá me vigiando. Pois apareceu um lombinho, a qual tá bem aqui. Vai ser investigado. No caso seria uma bússola, você coloca. Se é um chip, causa deflexão na agulha da bússola. Na hora. Ela vê a luz. Já. Ninguém vê a luz, só tu. Não, ela já viu a luz. Ela já viu. Olha aí. Causou deflexão. São as três coisas que nos dizia o coronel Holanda, que ninguém sabe responder. Quem são eles, de onde vêm e o que... Luzes que se movem como vagalumes, se multiplicam e se perdem entre as estrelas. Foco que ataca como um bicho sugador de sangue. Sim, eu já ouvi muitos relatos. Quem vem para a ilha sabe muito bem. E nosso programa, A História que Veio do Céu, está aqui para mexer na nossa própria ferida, prezados ouvintes. O que ainda vive no imaginário popular. Agora, 30 anos depois das luzes no céu. Tem gente que aqui em Colares que não acredita, né? Não acredita, diz que isso é uma coisa, porque não foi nele. Hoje em dia tem gente que não gosta nem de falar, mas depois de tanto aparecimento de OVNIs, eles já foram acostumando. A gente se chateia, né? Porque, isso não existe, não sei o quê. Não, isso não pode ser porque todo mundo viu. Olha, quando alguém diz assim que é mentira, eu fico assim revoltada, porque uma coisa que uma pessoa vê, né, é verdade. Eu não fiquei com vergonha porque isso é verídico mesmo, né? Porque se uma coisa que não fosse, eu estava contando um negócio de mentira, não estava contando, a aeronáutica não veio aqui, então não é mentira. A Operação Prato movimentou 2 equipes de 4 e 6 homens em pontos estratégicos de Colares. Foram usadas câmeras fotográficas, filmadora Super 8, teleobjetivas e mais um helicóptero. As ordens do capitão Holanda respeitavam 3 diretrizes: analisar profundamente o fenômeno de forma objetiva, selecionar as informações conforme o grau de importância e evitar comentários públicos sobre o assunto. A operação aconteceu entre outubro e dezembro de 1977 e produziu um documento de cerca de 500 páginas. A Operação Prato foi, até hoje, a maior investigação das Forças Armadas brasileiras em torno de um evento considerado ufológico. Aqui com a gente nos estúdios da Rádio Colares FM, aqui em Colares, o jornalista Carlos Mendes, chamado à época do episódio do Chupa Chupa, o repórter Chupa Chupa. Eu queria saber de você, Carlos, o que foi, que fato inusitado, o que é que tinha de inusitado nesse episódio que chamou a tua atenção, fez com que você viesse para cá, para Colares, investigar esse caso? Olha, Colares, ele me atraiu bastante quando eu soube que a população inteira estava denunciando a existência de supostos discos voadores e de seres do espaço que estavam atacando. Eu encontrei uma cidade em pânico. E cada vez que eu questionava as pessoas, eu me impressionava com um detalhe. Elas sempre contavam a mesma história. E pessoas diferentes que nunca se conheceram contavam a mesma história. Dava a impressão que aquelas pessoas tinham combinado o que elas iam dizer para o jornalista. Ou então aquilo estava acontecendo mesmo, né? Eu preferia achar que estava acontecendo mesmo. O tratamento que a imprensa passou a dar a esse caso era aquele tratamento entre a descrença, né, a descrença total e o deboche. O capitão Holanda, na época, era capitão, me abordou, veio com vários militares, todos fardados, e disse assim: não tem muita coisa para vocês fazerem aqui, né? Isso aqui é tudo uma ilusão, esse pessoal não está vendo nada, e nós estamos convencendo essas pessoas de que aqui não tem nada. Terra, planeta de riquezas inigualáveis,
Uma pérola azul sozinha na imensidão do universo. Será mesmo? Será que estamos mesmo sozinhos? Ou haverá vida inteligente em outros planetas? Esse é o maior dilema dos ufólogos. A ufologia ou ovniologia é o estudo de discos voadores e seus possíveis tripulantes extraterrestres. Entretanto, não é um estudo de caráter científico devido às dificuldades de obtenção de dados confiáveis. A ufologia passou a ser discutida a partir de 1947, depois do famoso caso de Roswell, no Novo México. A primeira história foi de avião. Olha o avião, porque aqui é difícil passar avião. Né? E quando o avião vem, ele vem zoando, né? Aí vem aquele sinal, né? A gente já está sabendo que é avião, né? Aí, mas de noite, toda noite de avião... Que a gente achava que fosse algum espião dentro do Brasil, ou se fosse também aqui no Pará. Pensava assim, que aquilo era um sinal do céu, ou depois aí os pescadores, que não, que era um aparelho. Acho que ele vem do céu. A origem do chupa-chupa é Colares, é a praia do Maitá. Só acho que eles vêm da onde? Colares. Mas ele não vem de outro planeta? Colares. Não, que chupa-chupa vem de outro planeta, pai. Chupa-chupa é de Colares, pai. Muita gente viu ele sair de trás do farol. Muitas vezes, quando olhavam, já estava surgindo aquela luz saindo de trás do farol. Existe esse planeta, né? Que tem outras coisas, né? Tem outras marcas de gente, né? Deve ser diferente do homem, né? Deve ser um homem diferente. Como assim? Sim, porque eles dão o nome de homem, né? Lá pode dar outro nome. É um homem diferente. E isso não é daqui. É de outro planeta. Eles pegaram essas pessoas aleatoriamente. Eu acho que eles buscam os lugares que são mais puros para se aproximar e talvez até mesmo estudar sangue, genética. Eles não vieram atacar ninguém. A ciência que eles estão é muito adiantada. Quando a humanidade souber da verdade, o negócio vai mudar de figura. Os templos vão se acabar. Está aqui com a gente, no nosso estúdio, aqui em Colares, o professor Heraldo Maués, professor de antropologia, doutor em antropologia, não é isso, professor? Sim. E professor da Universidade Federal do Pará. Como é que a ciência, a antropologia vê esses fenômenos, professor? Bem, esses fenômenos constituem aquilo que a gente pode chamar de mito moderno. Nós temos mitos tradicionais, nós temos mitos dos nossos índios, das nossas populações rurais, e temos mitos modernos, que os OVNIs, os discos voadores, constituem esse tipo de mito. Mito não significa, como vulgarmente se costuma dizer, para a antropologia, mentira, inverdade. Então, o disco voador é bem próprio da nossa época, na medida em que nós vivemos numa época de tecnologia avançada. É sempre uma busca por explicar o universo, a vida, né? Uma busca de explicação para essas coisas. Certamente. Para essas questões, esses certamente, anseios. Porque o ser humano pode suportar tudo, menos o caos. Já que o homem foi à Lua, já que o homem lança naves espaciais, sondas, etc., você tem que também pensar que vem coisas de outro lado. E pode até vir, pode ser pura realidade, mas isso não implica, quer dizer, a gente não está aqui julgando se é verdade, se é mentira, e isso não implica na realidade ou na irrealidade. Agora, por que Colares? Colares, eu acho que é pela situação geográfica mesmo. Nós estamos bem perto, bem próximo ao Equador, onde a magnetização é neutra. Nós temos, o globo terrestre é um ímã, polo norte, polo sul, é um ímã esférico. Então, repare bem, as linhas de força fazem isto. Chega bem aqui, é a parte de neutralidade, magneticamente falando. Nós somos seres de luz. Então, quando a gente vive num lugar, porque nós somos nada mais, temos que brilhar, somos cristais,
somos seres de luzes muito grandes que viemos aqui, a nossa missão na Terra, eu acho, nós viemos aqui, uma passagem para trazer a luz. O que eles queriam era sangue, disse. Eu acho que o meu sangue é bom. É bom, cara. É sim. Eu acho que eles só chupavam quem tinha o sangue bom. Aquilo eles procuravam onde tinha a captação do sangue mais fácil para eles. Acho que como era a metade da cidade era tudo escuro, aí eles aproveitavam, né? Você monta uma granja, ou você também uma fazenda. Você tem todo o direito de conhecer seu gado, conhecer as suas crias. Então você vai coletar sangue, você vai aplicar vacinas. Eu ia e vinha, sim, pra mim não existiu isso aí. O chupa-chupa de colégio, tudo mentira. Pode ser uma lenda. A palavra chupa-chupa pode até ser levada para uma lenda, mas que aconteceu realmente aqui, aconteceu. Nunca aconteceu em Colagem, chupa-chupa nunca aconteceu. Não sei se aconteceu. O senhor acha que esse tempo que transcorreu, né, esse fenômeno, 30 anos, já é um tempo exatamente para a gente ter uma resposta da população, dessa recriação, desse mito, desse acontecido? Bem, como já está muito claro, essas questões todas já foram incorporadas ao imaginário popular. É uma coisa já resolvida dentro do imaginário da exatamente. população. O senhor, como um pesquisador, um cientista, o senhor acredita que exista vida em outros planetas? Acredita em extraterrestre? Eu acredito que há a possibilidade de existir, porque como aqui num universo tão grande como o nosso, só existiríamos nós, seres humanos. Para a antropologia, voltando um pouco à sua pergunta anterior, não há um interesse real em saber se essas coisas são verdadeiras ou não. Como, por exemplo, eu tenho me especializado em estudar religião, sobretudo religião popular. Mas não me interessa, enquanto antropólogo, saber se Deus existe, se Nossa Senhora é uma figura real, etc. Isso eu não vou nem contestar, nem vou afirmar enquanto antropólogo. O que é importante? Eu dizia há pouco que nós não aceitamos o caos, nós sempre temos a necessidade de explicar as coisas. Então nós criamos visões de mundo a respeito das coisas, que são frequentemente também visões de natureza religiosa. E ao mesmo tempo, a isso estão relacionadas formas de comportamento, formas de rituais, de celebrações, formas de comportamentos éticos, enfim. Isso faz parte da vida humana. É uma necessidade, humana. Que necessidade é essa? A necessidade fundamental está no fato de que o homem é um ser simbólico. Uhum. Nós vivemos num universo de símbolos. Então, se nós não trabalhássemos com símbolos, se nós não criássemos e não trabalhássemos com símbolos, nós não seríamos seres humanos. Eu acho que existe uma grande afinidade entre as lendas amazônicas e a ufologia. Por exemplo, tem a lenda da cobra vivó. Essa cobra vivó, ninguém viu o corpo da cobra, só vê a cabeça da cobra sair de dentro d'água cheia de luzes. Será que tem alguma cobra que use bateria? Eu acho que não. E uma cobra que tem um foco, que procura as pessoas e olha, e encanta as pessoas. Eu sei que muitos relatos aí, a nave, como esta aqui, ela solta um foco onde paralisa as pessoas. Hoje eu estou pesquisando e estou pretendendo lançar um livro contando fatos que eu não contei nas minhas reportagens e que eu prefiro guardar para contar isso num livro. As mais diversas teorias surgiram. A minha convicção essas pessoas, o que elas falavam era aquilo que elas presenciaram. Eu não quero fazer um livro de relato. Eu quero fazer um livro de análise, mas eu não quero esgotar o assunto, isso vai ficar com uma novidade no livro. Obrigado, Mendes, pela participação aqui no nosso programa. A gente volta então depois dos comerciais. Hoje em dia, eu acho que o chupa-chupa está conhecido nacionalmente. É um bom momento, inclusive, de divulgar a cidade. Eu acho que
A pessoa não se sentiria bem vir para um lugar assim, que dissesse, olha, não vai lá, que lá tem o chupa-chupa, eles ficariam com medo, né? As lendas, as histórias, os causos e as coisas verídicas que muita gente viu e participou e sentiu, isso fez com que trouxesse mais turistas para a ilha. Tem música, tem teatro, tem dança, tudo com chupa-chupa. Nacionalmente, para nós seria bom, porque ela passou a estar no cenário nacional, até internacional, um município pequeno. Acho nem é bom nem é ruim, né? Pelo lado, quando a gente vai para outro lugar assim, né? Aí, ó, lá vem pessoal, lá da terra de chupa-chupa, né? Aí se sente constrangida, né? Com certeza. Quando cheguei aqui, lembrei do caso que aconteceu em 77 do chupa-chupa. Aí resolvi, gostei daqui, me apaixonei por aqui e fiquei morando. Aí foi quando me deu a ideia de montar uma rádio comunitária para lidar diretamente com o povo. Agora a gente já vê tanta divulgação, né? Porque naquele tempo eu não vi, olha, agora tá vindo muita gente para cá, para Colares. Agora vem conhecer Colares, onde foi que o disco voador andava atacando, né? Que o pessoal vem turista daí de fora, né? Então é isso que a gente quer. Uma cidade mística, uma cidade que atrai muitas coisas para cá, tem uma aura linda, azul. O chupa-chupa apareceu em Colares tão fulminante quanto seus raios sugadores. Mal se ouviu os primeiros comentários e, de repente, muitas outras vítimas começaram a aparecer de todos os lados. Ouvimos dizer que foram mais de 40 casos em apenas 3 meses. Dona Maria, fique calma. Dona Iraci, cuide dela, por favor. Ele vai ficar... Doutora. Gente, lá pra fora, por favor. Vai dar tudo certo, a gente vai resolver esse problema, vai ficar tudo certo. Deixa aqui com a doutora, por favor. Como é que tá? Ele tá mal. Eu nunca vi nada parecido antes, eu não sei o que fazer. Ele tem que ir pra Belém. Mas como? Eu não sei como, ele tem que ser examinado em Belém, não tenho como cuidar dele. Esse é o 3º caso, doutora, que aparece aqui. Então eu não posso fazer nada. Eu vou embora. Não. Se tem uma pessoa que não pode abandonar essa comunidade, é a senhora, doutora. Doutora, nem eu, nem a senhora, nem o prefeito podemos abandonar esse povo. Mas eles confiam em mim, eu não sei o que dizer pra eles, entende? Justamente por eles confiarem na gente. Eu tô me sentindo doutora, importante. com licença. Doutora, pare de induzir essas pessoas ao pânico, doutora. Eu não estou induzindo ninguém. Isso não passa de um caso claro de histeria coletiva. O senhor não sabe o que você está falando. A Força Aérea Brasileira já deu os remédios e a senhora tem que utilizar. Eu não vou dar remédio nenhum para ninguém. Se a senhora se recusar a utilizar, eu pedirei seu afastamento. Então faça isso. Com licença. Vamos levá-lo. Soldado? Sim, senhor. Fotógrafo. Soldado, eu não quero ninguém nessa área. Tu tá doida, bestada? Joga fora esse cigarro. Vamos nessa, compadre, vamos lá!
Graças a Deus. Vamos, gente, vamos. Vamos ajudar o prefeito a descarregar essas caixas. Seu Célio, vamos trabalhar juntos, minha gente. Tudo bem, pessoal? Vamos colocar essas caixas no local combinado, hein? Cuidado. Não quebrar nada aí. Cuidado aí, rapaz. Cuidado com essa caixa, que esse negócio é muito perigoso, hein? Devagar aí. Aí, pessoal, vamos chegar aqui, por favor. Chega mais aqui. Vamos pegar esses fogos aqui para soltar. Rápido, pessoal. Aí, vai pegando aqui. Tony. Tô sabendo dos aparelhos que estão aparecendo aqui na região. Tu viste alguma coisa?
Está passando aqui no rumo de Piquetuba. Piquetuba? Piquetuba. Tá. Sabe me mostrar no mapa onde é que é? Posso. Então vamos lá? E aí? Colares, certo? Piquetuba tá pra onde mais ou menos? Aqui está no mapa. Perto de Vigia? Isso. Tá certo. E aqui todo mundo viu? Todo mundo viu. Então pode bater nas casas. Aqui mesmo. Perto de Vigia, né? Se a gente sair amanhã, a gente chega lá. Quem duvidará dessas histórias? Quantas respostas serão possíveis? Por que a aeronáutica teima em não se pronunciar sobre o evento? Por que e para que as luzes sugavam o sangue humano? E, principalmente, por que Colares? Você sintonizou a história que veio do céu, os 30 anos da luz chupa-chupa. É verdade que não chegamos a nenhuma conclusão no caso dos OVNIs, mas essa gente simpática e hospitaleira jamais se esquecerá do dia que fizeram contato. Este programa é dedicado às pessoas de minha querida Colares, que souberam com bravura e inteligência transformar o que seria motivo de vergonha e medo em singularidade para se destacar em um estado tão imenso quanto o Pará. Este programa é dedicado também ao mestre Pacal, compositor de grande valor, que sonha em gravar um CD com suas composições. Um grande beijo aos moradores da minha querida ilha de Colares. Um grande abraço aos moradores deste e de outros mundos, desta e de outras galáxias do universo. Até o próximo contato imediato da história que veio do céu. Sonhei, cantando, sempre sonho. E às vezes eu sonho com as músicas, já vou pegar meu caderno. Aí me acordo 2 horas da madrugada, aí vou escrever, né, as músicas. O negócio da roupa é isso, não tenho lavadeira. Aquela outra é onde guardo meus ranchos. A minha esperança é gravar o CD, com esse dinheiro, a montar o que eu quero. Meu plantio, minha casinha, para receber meus amigos, né, minhas visitas. Não sou pobre, sou rico. Vocês já viram aí o poço, já filmaram o poço, eu sou rico. Mas a minha riqueza mais é intermédio de meus amigos. Mandei cercar minha casa com a acha do Jupati, pra me livrar do lobisomem que volta a atacar em Ariri. Ai meu Deus, os ataques são cruel, lobisomem Ariri, morcego lá em Portel. Ai meu Deus, os ataques são cruel, lobisomem Ariri, morcego lá em Portel. Eu tinha uma aliança do amor que era meu, lobisomem Ariri, morcego lá em Viseu. Mas eu tinha uma aliança do amor que era meu, lobisomem Ariri, morcego lá em Viseu. Colares e Ariri, Colares e Ariri, é terra e tem muito mangue. Foi lá que apareceu o aparelho chupa-sangue. O povo chamou o vigário para rezar com muita fé. Chupa-chupa, chupava os homens, chupava a caneca. Colares e Ariri, é terra e tem muito mangue. Foi lá que apareceu o aparelho chupa-sangue. Corta! Eu faço a personagem da doutora Velaide, que é uma médica que veio muito jovem ainda para Colares e agiu sempre com muita responsabilidade, muita consciência com esse povo. E agiu sempre da maneira como ela achava correto, enfrentando inclusive o poder. Ela foi testemunha ocular do fato, ela afirma ter visto o disco voador e foi muito marcada por essa experiência, assim como toda a comunidade, que certamente, como ela, teve mudada a sua visão do mundo. A história de vida do padre Alfredo de Laor é tão obscura que foi até um pouco difícil para eu compor o personagem. Ele é norte-americano, do Texas, e veio para o município de Vigia. Mas assim que Colares se tornou um município independente de Vigia,
ele veio para cá. Quando surgiu os supostos casos de OVNIs, quando o pânico se instalou aqui, a presença dele foi extremamente importante para manter a união das pessoas. Ele morreu já na década de 80 e o corpo dele está enterrado em Vigia. O senhor Alfredo Bastos, prefeito de Colares na época dos acontecimentos inusitados, os famosos chupa-chupas, ele se encontrou numa situação assim muito difícil, porque por conta da pressão, né, dos comunitários, até porque ele sendo chefe da comunidade, prefeito, né, uma autoridade maior, ele era cobrado para dar uma solução. E a solução que ele encontrou, a princípio, foi de soltar fogos de artifícios, reunir as pessoas em vigília na comunidade e oferecer mingaues até para atrair mais as pessoas. Todo mundo desesperado e ele também. Né? Ele também estava na mesma situação que as pessoas, que os munícipes, né? As pessoas da comunidade. Após esses acontecimentos, ele ainda foi prefeito, ocupou o cargo por mais 2 ou 3 vezes e hoje ele está com 70 anos e mora em Belém. Bom, o Capitão Holanda ele é uma figura de fundamental importância para a história da ufologia brasileira, porque até então nenhum representante oficial do Estado havia se manifestado de maneira tão clara com relação aos objetos não identificados nos céus da Amazônia. Um mês depois de uma bombástica entrevista para uma revista especializada em ufologia, o já então Coronel Holanda foi encontrado morto, né, enforcado ao lado de sua cama.